Judiciário decidiu suspender a decisão do Congresso e do governo e manteve o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sem alteração, pelo menos por enquanto. Segundo a decisão, haverá uma audiência de conciliação entre os poderes no próximo dia 15 de julho, onde será decidido se haverá ou não o aumento de imposto. De acordo com o magistrado, esse vai e vem do IOF causou um indesejável embate entre o Executivo e o Legislativo. Além disso, o ministro aproveitou a decisão para rebater as críticas sobre a Suprema Corte, afirmando que, pelo fato do governo e do maior partido de oposição terem acionado a Justiça sobre esse tema, mostra um suposto reconhecimento de que o exercício do Judiciário é constitucional e que a Corte não pratica o ativismo judicial, chamando de discurso vazio as críticas e pedidos de autocontenção da Suprema Corte. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota já está preparado ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. As leituras distintas, né, do Congresso e do Executivo a respeito dessa decisão provisória da Suprema Corte. Quais são suas expectativas para essa mediação? Essa decisão tem gerado um intenso debate, Caniato, em todos os lugares. E é um debate que muitas vezes é muito difícil de acompanhar. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa decisão talvez seja mais um mistério para os arqueólogos jurídicos do futuro tentarem desvendar. Não é fácil entender a justificativa jurídica para uma decisão como essa. Primeiro, por que o decreto do governo foi suspenso? A melhor justificativa seria que ele foi suspenso porque era inconstitucional. Como muita gente diz, o IOF não tem função arrecadatória. A função desse imposto é apenas regulatória. E aí vem o primeiro mistério. Uma vez que o decreto do governo foi suspenso, por que suspender o decreto do Congresso? Do Congresso, mas também do governo. Haverá uma audiência de conciliação. Então, Congresso e Executivo Federal, frente a frente, e aí o STF vai mediar essa conciliação. De que maneira isso vai acontecer? Não sabemos ainda. Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Medida tomada pela Suprema Corte Brasileira em relação a esse episódio do IOF, fica mantida a alíquota anterior à decisão do Executivo que aumentou a taxação. Queria que você discorresse sobre essa mediação que a gente pode esperar para o dia 15. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Caniato, é uma decisão óbvio que surpreendente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o decreto do governo que aumentou a cobrança do IOF foi uma decisão que parece muito mais política do que jurídica. Afinal de contas, qual era a questão jurídica que o STF teria de responder? Se o decreto presidencial é inconstitucional ou não. Não existe conciliação quando uma coisa é inconstitucional ou não. Ou ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Não existe meio termo, não existe meio inconstitucional. Portanto, esta audiência de conciliação é um movimento político e não jurídico. Onde está a resposta à questão fundamental? Se o decreto é ou não constitucional. É uma questão muito objetiva. E ela precisa ser respondida pela Suprema Corte. Afinal de contas, deveria atuar como uma corte constitucional e não como a terceira instância da política que vai criar uma mediação entre os poderes para entender se o decreto é ou não constitucional. Essa é uma resposta unicamente que tem que ser dada pelo Poder Judiciário. Por isso, esta apelação para a conciliação é uma decisão política. A questão jurídica continuamos sem resposta. Decisão da Suprema Corte de suspender o decreto do governo, mas também a manifestação do Congresso que sustou a decisão do Executivo. Henrique Kriegner, aqui com a gente no estúdio. Kriegner, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Há leituras muito diferentes, né, sobre essa manifestação do STF. Hugo Mota, por exemplo,
disse que essa manifestação vai ao encontro do que os deputados e senadores entendem como correto, pelo menos a maioria do Congresso. Já o ministro Fernando Haddad disse apoiar a decisão do ministro do Supremo. Enfim, o que a gente pode esperar desse processo e, naturalmente, essa audiência de conciliação? A dúvida de como isso deve avançar, né? Qual será o entendimento? Cada um vai ceder em que ponto, por exemplo? É verdade, ninguém quer ceder, né, Caniato? Boa noite a você, a todos os colegas aqui de bancada, o Dávila, o Mota e também aqueles que nos acompanham nessa noite aqui no Pingos nos Is. Olha, um dos grandes desafios disso é que nenhum dos lados querem ceder. E o argumento que o Dávila traz aqui é exatamente a essência dessa resistência a ceder em algum momento. Um lado acusa o outro de não ser constitucional. O Congresso diz, o governo federal acabou de avançar o que a Constituição lhe permite fazer e mudar aí a finalidade de um imposto. E o governo federal diz, o Congresso está avançando a sua atribuição constitucional e me impedindo de exercer a minha, que de fato atribui ao governo federal a definição das alíquotas de impostos, como por exemplo o IOF, né? Então, nós temos esse cenário de uma disposição zero para a sessão. A gente precisa lembrar que em outros momentos da história recente, quando esse mesmo impasse aconteceu entre o governo federal e o Congresso Nacional, o STF entrou justamente para fazer essa mediação e assim propuseram um acordo. Mas eu concordo com o que foi dito aqui, que um acordo é impossível, porque o papel aqui do STF nesse momento é dizer: é constitucional ou não é constitucional? Foi isso que aqueles 9 partidos que se uniram, partidos de centro, partidos de direita, se uniram para submeter aquela ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, que serve justamente para apontar e forçar o STF a se posicionar nesse quesito. É constitucional ou não é constitucional? O que o Brasil precisa de um posicionamento do STF não é se deve ser feito, se será proveitoso. O STF não tem que fazer cálculo econômico, nem avaliação de impacto disso. O STF tem que fazer avaliação, leitura pura e simplesmente da Constituição Federal. Isso é constitucional ou não é? E vai ser estranho se julgarem ser, porque existem muitos especialistas constitucionais que estão já afirmando que não. A movimentação do governo federal em relação ao IOF transcende o direito constitucional de definição de alíquotas. Pois é, inclusive há questionamentos sobre de que maneira haverá esse tipo de discussão, negociação, conciliação. É possível achar um meio termo em relação à questão que envolve o IOF? Passar a palavra para o Mota também para a gente fazer esse exercício. Achei muito oportuno um artigo que foi publicado, salvo engano, pelo Estadão, Dávila, é uma jornalista que costuma cobrir somente assuntos jurídicos, decisões da justiça, tratava de uma questão que envolvia a pouca experiência da Suprema Corte brasileira em mediação de conflitos. E ela trouxe alguns exemplos, especialmente em relação ao marco temporal e às emendas parlamentares. Há mediação da Suprema Corte em alguns casos, mas não necessariamente cases de sucesso. É esperar para ver qual será a definição, né? Como se dará esse processo de tentar uma conciliação em relação ao tema que, segundo o Dávila, é um bom apontamento. Seria muito mais simples se manifestar. É constitucional ou não? Ponto. Não só muito mais simples, como essa é a que os meus amigos juristas dizem que é a função de uma Suprema Corte. Vocês já ouviram falar de alguma mediação intermediada pela Suprema Corte dos Estados Unidos? Eu não conheço nenhuma. A função das Supremas Cortes é se pronunciar sobre a constitucionalidade de atos, de leis, de decisões do Estado. Não é promover conciliação, muito menos conciliação entre dois poderes. Se um dos poderes decide de um jeito e o outro poder decide de outro, e alguém provoca o judiciário examina as decisões à luz da Constituição. Dizem os meus amigos juristas que, usando esse critério, fica claro que o decreto do governo era inconstitucional e que o decreto do Congresso é plenamente constitucional. Se não é assim, então é ao contrário. Ou é de um jeito, ou é do outro. Não há como haver nenhum meio termo.
Dávila, fica parecendo, com todo o respeito que a gente deve ter para esse tema que mexe com a vida de todo mundo, mas quando se fala em uma audiência de conciliação para tratar de um tema como esse, fica parecendo aquelas cortes inferiores que muitas vezes destacam um magistrado em início de carreira para tocar uma audiência de conciliação, sei lá, uma briga entre vizinhos, um problema de condomínio, sei lá. E aí eu fico preciso fazer o exercício. E se não há nenhum tipo de movimento das duas partes, Executivo e Congresso Nacional, no sentido de ceder um pouquinho de espaço e quiser fazer valer a sua vontade, e aí? Vai fazer o quê a Suprema Corte no papel de mediador? Caniato, é uma coisa interessante. A mediação, a arbitragem são recursos jurídicos que vêm crescendo cada vez mais justamente para dar um bypass, um atalho à demora das decisões do judiciário. Então é cada vez mais usado em relações privadas. Agora, eu quero que você me mostre, Caniato, onde está na Constituição uma atribuição do STF para fazer o papel de mediação entre poderes. Eu hoje, inclusive, fui consultar a Constituição de novo, não tem nenhum capítulo disso. Isso é uma invenção. Agora, a função do Supremo Tribunal Federal não é inventar a regra, é opinar se uma matéria é constitucional ou não. Foi esta a provocação feita ao Supremo. Não é achar solução política, meio termo, é dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional. Porque sem esse balizamento, nós vamos continuar no limbo jurídico. Isso é mais uma decisão que mostra o grau de insegurança jurídica no país. Bom, essa decisão do ministro mostra que a gente até agora não sabe se é constitucional ou não aumentar o IOF. Mas é isso que a gente quer saber. Agora, quem tem razão é o executivo ou o legislativo. Não existe meia razão. Não, um está um pouquinho certo, outro está um pouquinho errado. Não, quando se trata de Constituição, é preto ou branco, é A ou B. Não é mais ou menos, vamos ver o que é. Soluções políticas são costuradas no âmbito político. Isto é, o legislativo e o executivo podem chegar a uma conclusão política, mas não é o papel do Poder Judiciário. De novo, o Poder Judiciário está tomando uma decisão política e não jurídica. O limbo continua existindo. E a pergunta que não quer calar: é ou não constitucional aprovar o aumento do IOF por meio de um decreto? Fere ou não a soberania e a autonomia do artigo 49 do Congresso Nacional? Esta é a questão que não pode ficar sem resposta. Pois é, e teve também uma informação, viu, Kriegner, divulgada em um jornal de grande circulação, de que ministros da Suprema Corte teriam revelado de forma sigilosa a um jornalista um certo receio de que esse imbróglio que envolve o IOF estimulasse alguns parlamentares a tocarem ações, ou pelo menos projetos de lei, contra o Poder Judiciário, especialmente contra a Suprema Corte. E aí eu preciso olhar também para essa audiência de conciliação. Caso o resultado não seja conciliador, você entende que isso pode, inclusive, estimular o Congresso Nacional a pautar projetos que não são interessantes para a Suprema Corte? Olha, aí, Caniato, nós vamos ver realmente uma bagunça, né? Porque vai ser a prova, a evidência que talvez alguém ainda precise para dizer que, de fato, o Judiciário, a Suprema Corte no Brasil, tem agido de maneira politicamente enviesada ou até olhando seus próprios interesses. O que é o fim de qualquer república, é o fim de qualquer país aí constituído do seu sistema com 3 partes. Esse é o fim realmente, quando um deles se posiciona, especialmente aquele que tem a incumbência aí de poder interpretar as leis e garantir a execução dessas leis, o cumprimento dessas leis, começa então a atuar de forma ideologicamente enviesada. Aí sim nós chegamos no fundo do poço. A gente sempre tem a impressão que nós já estamos no fundo do poço, mas o Brasil vem lá e nos surpreende para mostrar que o poço pode ainda ser um pouquinho mais fundo. E nesse caso, se isso de fato acontecer, a interpretação da Constituição vai ficar de segundo lado e segundo plano, e vai ser priorizado aí realmente os interesses políticos, partidários ou econômicos, ou a interpretação econômica dos ministros. Mas vale a pena a gente lembrar aqui, ministro de STF não é indicado para fazer avaliações econômicas nem para implementar política econômica. Não é para isso que eles são indicados.
prejudicados. Se esse for o desejo, ou se esse for a vontade de alguém ali, que se então saia do cargo e dispute uma eleição e então coloque ali o seu próprio projeto de desenvolvimento econômico em voga, mas não dessa maneira. A gente precisa que a Suprema Corte se restrinja a fazer a análise constitucional. Por isso, a movimentação do Congresso em submeter essa ADC é bem estratégica. Pois é, inclusive dá para classificar essa medida do Supremo Tribunal Federal, ainda que provisória, né, porque vai ter essa audiência de conciliação, mas você consegue classificar como derrota para algum dos dois lados, Mota? Porque Hugo Mota trouxe para si dizendo que essa decisão do Supremo vai ao encontro do que a maior parte do Congresso quer. Daí muitos entenderam, bom, então seria uma vitória para o Congresso Nacional, mas tem a audiência de conciliação. E aí eu fico pensando, bom, se a audiência de conciliação for favorável ao Congresso, aquela boa relação entre Executivo e Justiça poderá ser quebrada a partir de uma manifestação favorável ao Congresso? E se for o contrário também, Mota? Eu confesso que eu e várias pessoas que eu conheço ficaram surpresas com a reação positiva de muitos parlamentares a essa decisão do Judiciário. Tem muito parlamentar interpretando essa decisão, a anulação tanto do decreto do governo quanto do decreto do Legislativo, como uma coisa boa. E eu confesso que eu não tenho mais espanto para gastar, porque eu não consigo entender como é que um parlamentar pode achar bom a anulação do decreto do Congresso Nacional. Assim, quem saiu derrotado nessa história? Para mim é óbvio, a democracia, o Estado de Direito, o bom senso, a realidade. Porque faz o seguinte, então, fecha o Congresso, fecha o Executivo. Estamos perdendo tempo. A partir de agora, deixa que o Judiciário resolve tudo. Por quê? Não é uma questão de conciliação. Isso é uma questão de política pública. É uma questão de saber quem tem a autoridade para tomar determinadas decisões. Essas decisões vêm com benefícios e riscos. As pessoas são eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo justamente para isso, para tomar essas decisões, cada uma dentro da sua atribuição. Essas decisões são todas tomadas debaixo do império da lei. Por isso a gente diz Estado de Direito. E aí, quando existe alguma dúvida sobre a aplicação da lei, recorre-se ao Judiciário. Você não recorre ao Judiciário para que o Judiciário ajude você a escolher: será que nós devemos ir com a política A ou a política B? Vamos fazer um estudo econômico? Vamos fazer um experimento em laboratório? Senhor Judiciário, qual é a sua opinião aqui? Política A ou política B? Não é essa a função do Judiciário. Então, Caniato, eu estou aqui com um espanto infinito diante de parlamentares, inclusive parlamentares, alguns de quem eu gosto e cujo trabalho eu respeito, mas que estão aplaudindo essa decisão como se fosse uma vitória deles. Assim, sinceramente, eu tenho momentos em que eu acho que eu não estou entendendo mais nada. São bons apontamentos dos nossos comentaristas, mas nós gostaríamos que você que nos acompanha, participasse também desse debate e manifestasse a sua opinião. Enquete do dia. A nossa pergunta é a seguinte: você acha que o STF deveria intervir no embate, nas decisões do Executivo e do Legislativo? Sim ou não? Essa é a pergunta que a gente deixa para você no nosso portal jovempan.com.br. Entre agora, se você puder, registre seu voto, manifeste a sua opinião. Daqui a pouco eu trago a primeira parcial. Você, Dávila, a interpretação dos dois lados de que a decisão do ministro do Supremo atenderia os seus anseios, então há uma leitura diferente, né, das duas partes, mas também a situação que envolve o resultado da audiência de conciliação, porque a depender do resultado, pode naturalmente não atender em 100% o que espera um dos poderes. E aí
poderemos nos deparar com algumas consequências. Por o lado do Congresso Nacional, talvez algumas pautas pouco interessantes para a Justiça sendo pautadas. E do outro lado, do Executivo, também aquela relação muito harmoniosa talvez seja quebrada também, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Frederic Bastiat, que foi um grande pensador do século XIX, dizia o seguinte, que a lei é a justiça organizada. Ou seja, qual que é a lei? A lei é a justiça que tem que dizer o que vale, qual é a regra que vale do jogo. Então, hoje, nós temos uma questão até simples, essa do IOF. O que vale mais hoje? O artigo 153 da Constituição, que dá ao Poder Executivo o poder de mexer em alíquota, ou o artigo 49, que diz que o Legislativo pode cancelar um decreto do Executivo quando há abuso de poder. E nesse caso, o abuso de poder é usar um imposto regulador para arrecadar dinheiro. Esta é a questão. Então, o que nós temos hoje com o Supremo é, ao invés de criar essa justiça organizada, ele desorganiza cada vez mais o jogo, porque ele não se manifesta. Esse é o ponto. Ele tem que se manifestar. É um, é o outro. É falta ou é pênalti. Ou a bola tá rolando no jogo. Não dá para você apitar o jogo e falar, gente, vamos fazer uma conciliação aqui. Chama aqui os técnicos dos dois times e vamos decidir se foi pênalti ou não. Isso não existe. É isso que o Supremo está fazendo. O Supremo está alimentando a insegurança jurídica no Brasil. Não existe mediação, existe questão simples, é ou não constitucional. Por isso que eu digo, o Supremo tem que voltar a ser uma corte constitucional. O Supremo parece que está confundindo os seus papéis. Esse ativismo do judiciário, uma hora ele está com o chapéu de legislador, outra hora ele está com o chapéu de poder executivo, outra hora ele está com o chapéu de juiz. E está criando uma esquizofrenia no Supremo Tribunal Federal. Ele não sabe qual é o papel que ele está cumprindo agora. Bom, agora eu sou mediador da política, agora eu sou ministro do Supremo, agora eu sou um que vou ditar para o executivo o que ele tem que fazer. Não é assim. Você tem que executar o papel que a Constituição lhe deu. Este é o papel que a Constituição deu ao Supremo, para dizer se uma matéria ou se uma decisão tomada pelo Legislativo ou Executivo é constitucional ou não. Então, isso só aumenta a insegurança jurídica. Esse limbo jurídico que o Brasil vive hoje faz com que o Brasil vire um faroeste. É a terra de ninguém. Cada um faz o que quer, pensa no que quer. E o pior, Caniato, que essa péssima decisão ela acaba reverberando para as outras instâncias da justiça. E aí o juiz também acorda lá na primeira instância e fala, hoje eu estou de mau humor com o Mota e vou tomar uma decisão contrária ao Mota. Mas como? Não é mau humor que tem que fazer, é a questão, é a favor ou contra. Então não dá para nós vivermos nesse subjetivismo judicial que depende da cabeça do juiz e não do respeito à lei. O Brasil precisa urgentemente restabelecer a confiança na lei e na justiça. Zé, agora, Kriegner, apesar dessa convocação da audiência de conciliação dia 15 de julho e de uma possível resolução desse imbróglio que envolve o aumento do IOF, esse é um episódio que esgarça ainda mais a relação entre os poderes, né? Nesse caso, especialmente entre o Executivo e o Congresso Nacional, porque a gente está diante de um Executivo muito exposto, que toma decisões atravancadas, que são muitas vezes criticadas ou até revertidas no Congresso Nacional e muitas vezes com o apoio da Suprema Corte. Então, quando se fala em harmonia entre os poderes, estamos bem distantes disso, né? Caniato, mas eu acho que tem muito mais a ver também com a figura que ocupa a administração do Poder Executivo, né? Nós estamos falando aí, e não só na figura do presidente Lula, mas no time como um todo. Eu não vi até agora grandes economistas vindo defender o decreto do presidente Lula a respeito do IOF. Eu não vi nenhuma equipe econômica mostrar o porquê que, de fato, esses argumentos eles são bons, essas decisões elas são boas e no longo prazo ou no médio prazo isso vai reverter em bons resultados aí para a economia brasileira.
parece, a impressão que dá é realmente foi uma coisa... Vamos recapitular um pouquinho a história. Nós tivemos um anúncio praticamente do nada por parte do ministro Fernando Haddad. Esse anúncio foi, em primeiro momento, rechaçado, inclusive por outros ministros da administração. Então, outros ministros do presidente Lula também se posicionaram contrários a isso. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, aparece dizendo assim, olha, eu estava na reunião, mas como o ministro Haddad, ele é sempre muito cuidadoso com esse tema, a gente não olhou os detalhes. Ele disse que queria fazer, o presidente Lula disse ok, e nós fizemos. Ou seja, foi um vai e volta de edições e de mudanças numa coisa tão séria, e até agora você não tem o respaldo técnico. Se é uma boa política, é óbvio que não é, mas se fosse uma boa política, então cadê a comunidade técnica respaldando isso? Onde estão os grandes nomes da economia? Onde estão os grandes pensadores? Ou mesmo qualquer pessoa com o mínimo de credencial técnica para poder balizar e dizer, olha, isso aqui realmente é uma boa medida. Não existe. Então eu não acho que o problema maior está numa crise entre os poderes. Eu acho que agora o Congresso de fato se posicionou dizendo, olha, governo federal, nós não vamos mais aceitar esse tipo de, entre aspas aqui, molecagem, porque é realmente uma molecagem que foi feito por parte da administração do ministro Haddad. Sem um respaldo técnico, sem uma preparação anterior e sem também o próprio governo a bordo aí dessa iniciativa. Então, nessa pauta que aí a gente vê um desequilíbrio entre os poderes, na questão institucional dos poderes constitucionais, as coisas têm fluído muito bem e agora o STF vai dizer se é constitucional ou não, né?